Pensa em um vídeo cheio de espiritismo puro na veia. Aquele tipo de vídeo que traz muitas informações sobre aqueles temas curiosos do espiritismo. Muitas explicações fáceis de entender sobre aquelas curiosidades que todo mundo tem sobre céu, inferno, obsessão, o poder dos espíritos sobre nós, a influência deles sobre o nosso pensamento, mediunidade, a comunicação mediúnica, curiosidade sobre o mundo espiritual e influências que os espíritos podem exercer sobre nós. Pensou em tudo isso? Agora pensa em tudo isso no mesmo lugar, tudo junto. É isso que você vai encontrar nesse vídeo de hoje. Todas essas explicações e curiosidades que aparecem lá na novela A Viagem. São muitos esclarecimentos encontrados no Espiritismo e que são mostrados na novela A Viagem. Talvez você assista a novela e fica se perguntando várias coisas, cheia de dúvidas, de querer saber mais sobre aqueles assuntos. E neste vídeo de hoje aqui, você vai poder encontrar as respostas que você estaria buscando e que ainda não encontrou em outro lugar. Será que é verdade tudo aquilo? O que tem de verdade, o que tem de fantasia, como que algumas coisas realmente acontecem. Todas essas curiosidades envolvendo a temática espírita. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas você não vai se arrepender se assistir ele até o final, porque tem muitas explicações sobre vários temas interessantes para quem gosta de saber mais sobre esses assuntos. E saber mais sobre esses assuntos é sempre muito bom. Porque esse tipo de conhecimento nunca é demais. Você sempre acaba aprendendo alguma coisa nova em um conteúdo assim, como esse de hoje. São informações diferentes e muito bem explicado por quem entende do assunto. Eu vou trazer aqui um conteúdo muito bom, com muitas perguntas relacionadas àquilo que aparece na novela e que foram respondidas e muito bem explicadas, de uma forma bem fácil de entender, por uma pessoa que entende muito bem sobre a doutrina espírita. É um conteúdo muito bom que eu tive e que vim aqui compartilhar com vocês, para você também saber desse conteúdo e entender melhor todos esses assuntos. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Aqui nós falamos sobre verdades da vida. Muita coisa sobre espiritualidade você já encontra por aqui em várias playlists, com vários temas diferentes, aquele tipo de tema curioso que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Tem tema para todos os gostos, tem vídeos aqui que são verdadeiros convites à reflexão, tem outros que são verdadeiras aulas de história sobre muitas coisas interessantes que existem no mundo e que muitas pessoas não conhecem, não sabem, e que é uma oportunidade de aumentar o seu conhecimento sobre algo novo. E quem gosta da temática espírita vai gostar muito de tudo o que vai ser explicado nesse vídeo de hoje. Então você precisa assistir ele até o final. Então já se inscreve aqui no canal e já compartilha com outras pessoas que precisam saber mais sobre essas verdades da vida que falamos por aqui, como nesse vídeo de hoje. Tem muitas verdades nesse vídeo para aumentar o seu conhecimento. E tem muita coisa interessante e importante que todo mundo precisa saber e que vai ser explicado nesse vídeo de hoje. Então vamos logo a ele, porque temos muito o que falar sobre vários assuntos bem curiosos e importantes. Me acompanhe até o final e já vai deixando aqui o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo, as suas perguntas, as dúvidas que surgirem ao longo deste vídeo. Vamos saber mais sobre espiritismo. A novela A Viagem, de 1994, tem um enredo que envolve assuntos sobrenaturais, como possessão de espíritos, céu, inferno, contatos entre vivos e mortos, que podem assustar aqueles que não tenham total afinidade com o tema. Algumas histórias, situações e cenários são ficção, mas boa parte do que é narrado na história de Ivani Ribeiro é um retrato fiel,
do que está descrito na doutrina espírita. E a autora usou como base os livros E a Vida Continua, de 1968, e Nosso Lar, de 1944, de Chico Xavier. Outras obras do Espiritismo que também serviram de base para o enredo pós-morte da trama foram Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Médiuns, ambos de Allan Kardec. E para saber mais sobre uma análise da novela e principalmente uma análise e a história da música A Viagem, que foi o tema de abertura da novela, nós já temos por aqui este vídeo aqui, que fala sobre a história da música, da criação da música, a inspiração, e também traz um pouco de uma análise da novela, da história que a novela transmite relacionada ao espiritismo, e uma analogia com a história da música. Também tem uma análise sobre a letra da música, o que está sendo transmitido ali, a real mensagem transmitida, e que você já pode conferir. Nós temos também um segundo vídeo que veio depois com uma informação nova. Nesse vídeo aqui tem um videozinho onde o próprio grupo Roupa Nova conta a história de como que esta música entrou na trilha da novela A Viagem, que foi uma nova informação que eu encontrei depois da publicação do primeiro vídeo. Então esse segundo complementa ainda mais o primeiro. E se você quer saber essa história dessa música, da criação da música, a história que está por trás de tudo isso, e mais um pouco sobre uma análise relacionada à temática espírita da novela, você já pode conferir esses vídeos que temos por aqui. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês um conteúdo muito bom que eu encontrei, muito bem explicativo, fácil de entender, que é espiritismo na veia, muitas coisas, muitos temas relacionados à doutrina espírita e que são vistos na novela, que são debatidos na novela. E este conteúdo, ele foi produzido por Felipe Carvalho para a CNN Brasil, que convidou a estudiosa da doutrina espírita Sula Galão para responder algumas dúvidas sobre o que é ficção e o que é realidade na novela A Viagem. Então tem uma série de perguntas com respostas muito bem explicadas por quem entende do assunto. E a primeira delas é a seguinte: o céu com um gramado cheio de pessoas circulando de A Viagem condiz com a realidade? E aí esta estudiosa sobre a doutrina espírita explica: o céu e o inferno, na verdade, são estados de espírito. São o estado da nossa alma. Podemos viver o céu ou o inferno enquanto encarnados, de acordo com o tipo de vida que levamos, com os nossos sentimentos e ações. Criamos o nosso céu ou o nosso inferno. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Há muitas moradas na casa de meu pai, há um item que trata dos diferentes estados da alma. Lá está escrito que, independente da diversidade dos mundos existentes, essas palavras podem também ser entendidas como estados felizes ou infelizes, em que o espírito se encontra no estado de erraticidade, ou seja, no plano astral, na quarta dimensão, sem o corpo físico. Ele está errante. E isso também vai depender da crença de cada um. Você pode conferir aqui no canal, na playlist, sobre as diferentes religiões e a reencarnação. Como que essas religiões mais tradicionais que existem por aí, elas enxergam a reencarnação e como que elas creem nesse período pós-morte. Você vai perceber que cada uma dessas religiões acredita em uma coisa diferente. Tem uns que acreditam na reencarnação e outras que abominam a reencarnação. Tem religião que acredita que quando uma pessoa morre, morre tudo. Acabou o corpo, a alma, não existe mais nada. Tem outras que acreditam no paraíso, e aí você pode conferir que cada uma vai descrever esse paraíso de uma maneira diferente. Tem outras que acreditam no inferno,
Outras são bem radicais, dizendo que quando uma pessoa vai para o inferno, nunca mais vai sair de lá. Tem outras que são mais amenas nisso, como o Espiritismo, que traz esse consolo de que sempre há tempo de se arrepender e de mudar. Então, tudo isso vai depender da religião que cada pessoa segue, daquilo que cada um acredita. Por exemplo, tem religião que acredita naquele sono eterno. A pessoa morre, ela vai dormir para sempre. E aí o que acontece com essas pessoas que creem fielmente nisso? Quando desencarnam, são espíritos que vão cair em um sono profundo e vão ter muita dificuldade de despertar lá no mundo astral. Realmente passam um tempo muito grande dormindo lá do outro lado, porque elas estão muito pregadas naquilo que elas acreditaram enquanto estavam vivas, do sono eterno. Galão ainda continua explicando: céu e inferno, portanto, são estados da alma. Se em vida temos uma existência equilibrada, satisfatória, agradável, vivemos o céu ainda na terra. E quando partimos, quando deixamos o corpo físico, continuamos com esse mesmo estado, com a mesma sensação, o mesmo sentimento, a mesma emoção de bem-estar. O Evangelho nos explica isso. A ideia de céu e inferno como locais físicos, como retratado na novela A Viagem, nos livros ou filmes. E é uma romantização necessária para que a mente humana consiga compreender o que encontrará ao deixar o corpo físico. Assim surgem representações de cidades, colônias, uma vida social no plano espiritual, uma vida interativa e harmoniosa. As colônias espirituais existem sim. Elas são criações mentais coletivas de espíritos mais evoluídos que se organizam para acolher os que chegam ao mundo espiritual. Um exemplo muito conhecido é a colônia Nosso Lar, retratada no livro do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier e que virou até um filme. Mas há muitas outras colônias. Cada país, cada povo, cada cultura tem colônias específicas que acolhem seus espíritos, respeitando a identidade, a língua, os costumes. Essas colônias funcionam como verdadeiras cidades espirituais. Tem ministérios, tem hospitais, tem áreas de estudo, de repouso, de lazer, tudo muito semelhante à Terra, assim como é retratado nos filmes Nosso Lar e A Vida Continua. Eu sei que quem não é familiarizado com a doutrina espírita é bem difícil de ouvir tudo isso e acreditar. E eu falo isso por experiência própria mesmo, porque aconteceu comigo. O primeiro livro espírita que eu peguei para ler, que tinha assim essa temática bem específica, espírita mesmo, foi um romance da Zíbia Gasparetto. E aí eu fiquei muito fascinada com aquilo, eu queria ler mais, queria ler tudo que vinha pela frente. E aí na biblioteca da instituição que eu estudava, foi onde eu encontrei esse livro da Zíbia. E aí quando eu entreguei o livro, eu perguntei para a bibliotecária se tinha algum outro livro parecido com aquele. E ela me sugeriu Violetas na Janela. E eu peguei esse livro para ler porque eu pensei que era muito parecido com aquele da Zíbia que eu tinha lido. E eu confesso que eu não estava preparada para ler aquele livro, porque eu li 3 folhas e devolvi o livro. Não quis mais saber de continuar lendo, porque eu não acreditei no que estava sendo descrito ali naquela história. Eu não estava preparada para ler aquele livro naquele momento. Eu ainda não tinha aquele conhecimento suficiente sobre a doutrina espírita para entender tudo aquilo que estava sendo narrado naquele livro. Foi realmente muito difícil de acreditar que o mundo espiritual era exatamente daquele jeito que estava sendo narrado ali, que tinha todas aquelas coisas. Naquela hora eu não consegui continuar lendo aquele livro porque eu não acreditei. Devolvi o livro sem ler. E aí, o que aconteceu? Nos outros livros que eu li depois, de outros autores e da própria Zíbia Gasparetto também, eu encontrei exatamente as mesmas coisas sendo descritas.
Então eram autores diferentes, espíritos diferentes, contando outras histórias, mas que traziam exatamente a mesma coisa, a mesma descrição sobre o mundo espiritual. Foi aí que eu percebi. Se existem outros autores falando exatamente a mesma coisa, é porque isso pode ser verdade, sim. Existe uma verdade em toda essa descrição. E aí eu comecei a acreditar. E aí, depois de adquirir todo esse conhecimento sobre a doutrina, hoje eu consigo enxergar o livro Violetas na Janela como uma verdade, que realmente tudo que está descrito ali faz parte do mundo espiritual e pode ser assim mesmo. E que, inclusive, Violetas na Janela é um dos livros mais vendidos no mundo todo. É um best-seller, como falam. E é também uma boa opção de leitura, desde que você já tenha um certo conhecimento sobre a doutrina espírita para entender. Então, existe sim uma certa resistência em pessoas leigas no assunto para ver um filme ou a novela ou ler um livro desses e acreditar em tudo logo de cara. Existe essa resistência. Ah, será que é assim mesmo? Mas isso é tão fantasioso, duvido que seja assim. Existem essas dúvidas em quem não é muito familiarizado com o assunto. Então pode ser meio difícil de ouvir tudo isso que eu estou falando hoje aqui e de entender como uma verdade, de acreditar nisso. Nada que um bom estudo sobre a doutrina não resolva. Claro que cada um é livre para acreditar no que quiser, não estou aqui obrigando ninguém a acreditar em tudo que eu falo. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma explicação de quem entende sobre doutrina espírita, explicando sobre essas coisas todas que são abordadas na novela, que muitas pessoas estão assistindo novamente, alguns talvez pela primeira vez. E ela ainda fala, mas é importante entender que isto é uma necessidade nossa. Quando desencarnamos, sentimos falta da referência material. Por isso, as colônias se estruturam de forma semelhante ao plano físico, para que o espírito recém-desencarnado se sinta acolhido, entenda onde está, perceba que continua vivo e pouco a pouco vai se desapegando da matéria. Aos poucos ele vai compreendendo que está em outra dimensão, em outra vibração e que pode viver de forma sutil. As colônias não são permanentes, são provisórias. E uma outra pergunta, o umbral, para onde vai o Alexandre da novela? Condiz com o que é dito nos livros espíritas? E aí ela explica, o inferno é o oposto do céu. Quem leva uma vida desregrada, inconsequente, fazendo o que não é correto, cria seu próprio inferno astral ainda em vida. E quando desencarna, permanece com esse mesmo padrão vibracional. Isso é o inferno. Céu e inferno são estados da alma. No caso do inferno, ou do umbral, como é chamado na doutrina espírita, onde Alexandre aparece após a morte vagando nas cenas sombrias da novela A Viagem, essas descrições mostram um ambiente tumultuado, doentio. Essa representação é necessária para termos uma noção do que ocorre. O que criamos no mundo espiritual é reflexo direto do que sentimos, pensamos e vivemos aqui. Esse nosso estado de espírito atrai outros semelhantes a nós, que pensam, sentem e agem de forma parecida. São multidões vivendo bem no céu e multidões vivendo mal no umbral. Por isso se fala tanto em céu e inferno. Depois que o espírito se reequilibra, ele segue seu caminho em planos mais elevados, ou, se for o caso, reencarna novamente. E os espíritos podem entrar no corpo de uma pessoa? Muitas pessoas acreditam que a incorporação, que é a mediunidade da psicofonia, que é quando um espírito consegue transmitir a sua mensagem através da fala de um médium. Muita gente pensa, acredita que a incorporação é exatamente isso, é o espírito entrar no corpo de uma pessoa e assim conseguir falar. Mas não é exatamente assim. E ela explica, os espíritos não entram no corpo de uma pessoa. O que acontece é que eles se aproximam e fazem uma conexão com o nosso corpo astral, que é um corpo energético que possuímos além do corpo físico. Esse corpo astral contém centros de energias
conhecidos como chakras. O espírito, sendo também uma forma de energia, se aproxima do nosso corpo astral e nos influencia por meio desses centros. Um dos principais pontos de atuação é o chakra localizado na omóplata, que é essa parte aqui detrás do ombro, também chamada de escápula. E é na parte esquerda onde está localizado este chakra que se chama humeral. Quando o espírito se conecta por este centro, ele começa a influenciar o médium com sua vontade, fazendo com que a pessoa manifeste aquilo que ele deseja, como fala, gestos e ações. Em termos simples, o espírito não entra no corpo de pessoa, mas se conecta energeticamente e influencia o comportamento do médium de forma significativa. Ele passa a exercer certo grau de comando. E aqui nós já temos vídeo falando sobre isso. Nós temos aqui uma série sobre os tipos de mediunidade e chakras. Toda a influência que os chakras têm durante cada tipo de processo mediúnico, cada tipo de mediunidade. São vídeos explicados como que a mediunidade acontece através dos chakras, qual que é a influência deles, a participação deles durante um processo mediúnico. E tem 3 vídeos que falam muito sobre chakras. O que são? Como que são? Onde que eles estão? Quais são as características de cada um, para que cada um serve, qual que é a importância deles na nossa vida. Então, se você não conhece o assunto, não sabe nada sobre chakras, já tem conteúdo aqui explicando isso, de uma maneira muito fácil de entender. E que eu utilizei para fazer esses vídeos um livro que é de uma fonte muito segura, falando tudo o que a gente pode saber sobre chakras. E tá bem fácil de entender. Então, esses chakras, eles realmente têm uma participação muito importante durante todos os tipos de mediunidade, durante o processo mediúnico, como que os espíritos conseguem chegar em um médium e ter esta influência para conseguir transmitir a mensagem deles de alguma maneira, seja através da fala, seja através da pintura ou através da escrita, como nós já temos vídeo aqui falando sobre todos esses tipos de mediunidade. Se você quer saber mais sobre o assunto, entender melhor tudo isso, você pode conferir depois de assistir esse daqui, na playlist sobre os tipos de mediunidade e chakras. Então, essa história que um espírito entra no corpo de uma pessoa não é bem assim. Mesmo porque um corpo físico não pode ter 2 espíritos dentro dele no mesmo tempo. Então você pode entender um pouco melhor de como que isso realmente funciona no vídeo que é sobre a mediunidade de incorporação, a mediunidade falante, a psicofonia, como é o verdadeiro nome da incorporação. E no livro dos Espíritos, no item 2, sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações, na questão 459, nos diz que eles não somente nos influenciam, mas diversas vezes chegam a nos dirigir. E isso é num caso de mediunidade, que existem vários tipos que você pode conferir depois na playlist. Uma pessoa que não é médium pode sentir a presença de um espírito? Aí, sim, pode. No livro dos médiuns, é dito que toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é considerada médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano, ou seja, não é um privilégio exclusivo. Poucas pessoas não apresentam algum grau dessa sensibilidade. Hoje, especialmente nesse momento de transição planetária em que vivemos, com corpos mais sutis e mais sensibilidade espiritual, é muito raro alguém não ter algum tipo de percepção espiritual. Mesmo que a pessoa não trabalhe em centros espíritas ou com práticas mediúnicas formais, ela pode sim perceber, sentir e até ser influenciada por espíritos em sua vida cotidiana. As manifestações espirituais ocorrem com frequência e muitas vezes sem que a pessoa se dê conta de que está sendo influenciada ou acompanhada espiritualmente. Quem acompanha a novela deve ter visto
um dia em que o personagem do Dr. Alberto, ele explica sobre essa questão, como que um espírito pode influenciar certas pessoas e como que ele não consegue fazer o mesmo com outras pessoas. E aí, esse personagem, ele explica que isso acontece por afinidade energética. Aquilo que eu já falei aqui em alguns vídeos. Cada um de nós encarnados atrai aquilo que está vibrando na mesma sintonia que nós. E isso pode ser incluído espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia. Então, quando há essa sintonia de vibração entre um encarnado e um desencarnado, esse desencarnado ele consegue ter essa influência sobre o encarnado, porque os dois estão na mesma sintonia de vibração. E dessa maneira a gente consegue atrair para nós espíritos bons ou espíritos de baixa vibração, dependendo de como nós estamos vibrando, se estamos vibrando alto, numa boa frequência, ou baixo, numa frequência negativa. Tem aqui também o vídeo sobre a lei de afinidade e sintonia, que fala sobre isso, também explicado lá, esse tipo de situação. Então, a importância de orai e vigiai. Vigiai os pensamentos para eles estarem sempre bons, sempre positivos, para a gente atrair coisas boas e positivas para a nossa vida. Porque se entrarmos em sintonia negativa, por causa de alguma coisa, de um pensamento ruim, negativo, um sentimento de baixa vibração, a gente vai acabar atraindo essas criaturinhas que estão vibrando nessa mesma sintonia energética aí, de negatividade e de sentimentos de baixa vibração também. Espíritos obsessores podem perturbar alguém e mudar a personalidade da pessoa, como Alexandre fazia com o Theo? Então, na verdade, o termo possessão nem aparece no Espiritismo. Kardec fala em subjugação, que é quando o espírito domina a vontade da pessoa. Mas isso ocorre apenas quando há afinidade entre o espírito e o encarnado, aquilo que eu acabei de explicar. Ou seja, não é algo que acontece à força de maneira aleatória. O espírito não pula sobre alguém e assume o controle sem que haja essa sintonia. Tudo no universo é regido pela lei da afinidade. E que você pode conferir depois aqui no canal o vídeo sobre a lei universal de afinidade e sintonia, que está tudo bem explicado de um jeito bem fácil de entender por lá. Todo esse tipo de situação. Espíritos inferiores que querem causar perturbação só conseguem se conectar com alguém que esteja em sintonia vibratória semelhante. Ou seja, alguém que esteja com os mesmos tipos de pensamentos, sentimentos ou comportamentos. Se você estiver em paz, com bons pensamentos, equilibrado emocionalmente, nenhum espírito inferior vai conseguir se ligar a você. A conexão espiritual acontece por semelhança, não por acaso, como eu acabei de falar ali antes. Tudo acontece por atração e vibração de sintonia. Portanto, não há essa ideia de que um espírito possa tomar o corpo de alguém sem permissão ou abertura energética. O que existe é uma ligação que ocorre quando há compatibilidade entre espírito e a pessoa. Então, alguém só vai atingir você, seja um espírito ou até mesmo um encarnado, se você der abertura para isso. E isso pode acontecer através de um simples pensamento que de repente mudou de vibração. Estava alto, elevado, no bem, de repente aconteceu alguma coisa, veio aquele pensamento ruim, negativo, já baixa a vibração. E aí quem está nessa vibração mais baixa vai conseguir ter um acesso a você, que pode ser até mesmo através do pensamento. Vai influenciar mais pensamentos do mesmo teor de vibração e que vai complicar ainda mais a tua vida, vai se misturar com os teus pensamentos, você vai captar tudo isso e vai fazer uma bagunça ali dentro de você. E eu já falei sobre isso em outros vídeos,
sobre esse assunto de espíritos que influenciam os nossos pensamentos e que pode ser casos aí de mediunidade por intuição, mediunidade por inspiração, que são muito sutis, muito fáceis de acontecer. E tem pessoas que sentem essas mediunidades, só que elas desconhecem o assunto. Não são familiarizadas com isso, nem sabem que são médiuns, porque todo mundo é médium. O que difere é aquele grau de intensidade e de manifestação da mediunidade de cada um, como já nos explicou Allan Kardec. Então, essas influências espirituais, elas podem acontecer através dos pensamentos, sim. Por isso a importância, vigiai seus pensamentos, sensações, sentimentos, para que eles estejam sempre em uma boa vibração, de preferência vibrando cada vez mais alto, mais perto da luz, para atrair coisas do mesmo tipo de vibração, boas, positivas para a sua vida. E todos os espíritos desencarnados podem vagar pelo mundo como Alexandre? Os espíritos que ficam vagando por aqui são, na verdade, almas que deixam assuntos importantes mal resolvidos, especialmente de ordem emocional e sentimental. Eles permanecem presos à matéria porque ainda estão muito apegados às coisas do mundo físico. Muitos nem percebem que já desencarnaram, tamanha é a identificação que têm com o corpo físico. É como se continuassem vivendo normalmente e por isso se queixam de que as pessoas não respondem ou não fazem o que pedem. Esses espíritos ficam vagando porque não conseguem se desligar da vida material. Mas isso não acontece apenas com eles. Qualquer um de nós pode passar por isso, se estivermos numa condição espiritual muito doentia no momento da partida. Quanto mais apegados formos às coisas da matéria, quanto menos desenvolvida for a nossa consciência espiritual, mais difícil será fazer essa transição. Por isso é tão importante, enquanto estamos encarnados, lembrarmos da nossa parte espiritual. Precisamos buscar conhecimento, estudar, ouvir a palavra de Deus, entender o sentido da vida e nos perguntar: por que estou aqui? O que devo fazer? O que me espera depois da morte? O que o Criador espera de mim? Se não nos preocuparmos com isso, corremos o risco de acreditar que somos apenas o corpo físico. E essa ilusão pode nos prender à matéria, mesmo depois da morte, fazendo com que percamos um tempo precioso na nossa jornada espiritual. E por quanto tempo o espírito pode vagar pelo mundo? Para o espírito não existe tempo. O tempo é algo que pertence à nossa dimensão, a terceira dimensão. Aqui, sim, precisamos do tempo para viver. Não compreenderíamos a vida se não fosse por ele. Por isso, nascemos, vivemos e morremos. Tudo dentro de uma contagem linear. Na espiritualidade, essa linearidade não existe. Um ano aqui pode ser completamente diferente de um ano no plano espiritual. É algo sem comparação. Deus não tem comparação. Os espíritos podem ter a sensação de que vivem um ano na espiritualidade, enquanto no nosso mundo físico podem ter se passado 10, 20 anos. Essa noção de tempo não é precisa. Eles podem permanecer por um período indefinido, principalmente enquanto estiverem presos à densidade da terceira dimensão, sem enxergar sua verdadeira essência e outras possibilidades de existência nessa condição. Eles não conseguem se desligar do plano físico. Não há um tempo definido de permanência. O espírito permanece enquanto for do interesse dele, enquanto estiver preso ao sofrimento. Mas ao fazer isso, ele deixa de ganhar, deixa de evoluir, de aprender, de acessar experiências mais elevadas. Ele renuncia a tudo isso para viver uma vida de miséria, a qual acredita estar condenado. Portanto, ele não ganha nada, apenas deixa de evoluir. Em sessões de mesa branca, um espírito pode se manifestar como visto na novela? Se pode. Nas chamadas sessões de mesa branca, que são sessões de trabalho em uma casa espírita, os espíritos realmente se manifestam por meio dos médiuns.
Alguns médiuns possuem a capacidade específica de ver os espíritos. Essa é uma forma de mediunidade descrita no livro dos médiuns, que é a mediunidade vidente. E aqui já tem um vídeo explicando as diferenças entre vidência e clarividência, dando tudo como que cada uma funciona e as suas características, a diferença que existe entre elas. Esses médiuns conseguem perceber a aproximação do espírito, identificar se é homem ou mulher, em que estado ele se encontra, qual sua intenção e por que está ali. Quando o espírito se aproxima e traz uma questão a ser resolvida, dizemos que o médium deu passividade, ou seja, ele foi receptivo à presença e às informações trazidas. Além do médium que recebe diretamente a comunicação, outros membros do grupo mediúnico também podem perceber a presença espiritual. Não são todos, mas muitos conseguem enxergar ou sentir o espírito durante a manifestação. É um trabalho coletivo, mas cada um contribui de acordo com sua sensibilidade e tipo de mediunidade. Então, existem médiuns que apenas ouvem, outros apenas enxergam um espírito, outros apenas psicografam, outros tipos de médium podem falar, né, que é o espírito que fala através do médium. Outros podem expressar a sua mediunidade através da cura ou através da pintura, que são os vários tipos de mediunidade que existem. E já tem aqui vídeo sobre cada um deles para você entender melhor, se você quiser saber mais sobre isso. E os espíritos bons, como se tornam Diná, Otávio e Maroca, também chegam perto dos encarnados para ajudar e aconselhar? Os bons espíritos se aproximam de nós, sim, especialmente quando a nossa vibração está elevada. Eles vêm para nos acolher, ajudar e aconselhar. Então, é aquilo que eu já falei. Nós atraímos aquilo que está vibrando na mesma sintonia que nós. Seja uma vibração elevada, vamos atrair espíritos amigos de alta vibração, os bons que vão vir nos ajudar. E nós vamos poder captar essas mensagens, essa ajuda através do pensamento, através de uma sensação, através de algum desses sintomas de alguns tipos de mediunidade que existem. E esta ajuda pode acontecer de diversas formas. Por meio dos sonhos, de uma intuição, de uma sensação de bem-estar ou mesmo de uma ideia iluminada que surge em nossa mente, trazendo solução para algo que estávamos em dúvida. São formas sutis pelas quais sentimos essas presenças amigas. Muitas pessoas me perguntam sobre a mediunidade intuitiva, sobre os pensamentos que são nossos e aqueles que são de espíritos. Como que eu sei diferenciar quando é um pensamento meu mesmo ou quando não é, quando está sendo um pensamento sugerido? E eu já expliquei em alguns vídeos que para a gente conseguir diferenciar isso é quando surge aquele pensamento nunca antes pré-concebido. É uma ideia nova que está chegando na tua cabeça naquela hora. Você nunca pensou naquilo ali antes. Um pensamento novo sobre alguma coisa, mas que você nunca pensou naquilo. Este é um sinal de que pode ser um pensamento que está sendo sugerido por alguma fonte externa, por algum espírito, quando é aquele pensamento novo que você nunca teve antes. É um jeito de diferenciar quando é algo teu e quando é algo sugerido. E quem que pode ouvir e sentir? Todos nós podemos ouvir e perceber esses conselhos, desde que estejamos abertos a isso. Quando buscamos a espiritualização, procuramos compreender o nosso propósito de vida e nos dedicamos a fazer o bem, não só para nós, mas para os outros também. Nossa capacidade de captar essas mensagens se amplia. Com essa sensibilidade desenvolvida, conseguimos perceber a presença espiritual por meio de sinais, que são um arrepio, um cheiro agradável e inesperado, uma sensação de paz ou alegria que nos invade. É como se fosse uma memória boa que não sabemos de onde vem,
mas nos faz bem. Aqui no canal já tem muitos vídeos falando sobre sinais de mediunidade, nos vídeos que são sobre esse assunto que você pode encontrar. E será que existe um jeito de desenvolver este contato? Existe sim. Quando entramos no estudo da doutrina e participamos de cursos de mediunidade, aprendemos a identificar quando um espírito bom se aproxima e o que ele quer comunicar. Mas isso é uma técnica, e como toda técnica, precisa ser aprendida e muito estudada. A mediunidade é inerente a todos os seres humanos. Todos temos essa capacidade. Alguns a desenvolvem mais, outros menos, mas todos a possuem. E quanto mais nos conectamos com ela, mais captamos e sentimos a presença espiritual. É uma sensação maravilhosa que seria incrível se todos pudessem vivenciar. Mas é claro que tem que existir o estudo e a crença nesse assunto, porque se todo mundo ficasse sentindo espíritos por aí, sem entender o que está acontecendo e sem o conhecimento suficiente para isso, o mundo iria ter alguns problemas, né? E quando acontece isso com pessoas despreparadas que não têm esse conhecimento, é quando são essas pessoas diagnosticadas com alguma doença mental, por exemplo, a esquizofrenia, que nós já temos vídeo aqui, inclusive eu falando sobre isso. Né? Muitas pessoas podem ser diagnosticadas com esquizofrenia, quando na verdade o que elas têm é um problema espiritual, de uma mediunidade toda desregrada, de uma obsessão espiritual que bagunça a vida delas, e como ninguém tem esse conhecimento e essa crença, aí a medicina acaba diagnosticando aquela pessoa com alguma doença mental como essas. Por isso, a importância do estudo e do conhecimento sobre esses assuntos. Lembrando, esquizofrenia é uma doença séria e ela existe sim. Você pode conferir o vídeo para entender melhor sobre o assunto e você vai perceber a diferença quando é realmente um caso lá do cérebro físico que deu algum problema e que está causando uma doença como essa, e a diferença de quando é um caso espiritual, de obsessão espiritual ou de uma mediunidade desregrada ou até mesmo reprimida e que pode causar sintomas muito semelhantes ao da esquizofrenia, e por isso que ela é confundida com a doença. Quem não tem esse conhecimento sobre esse assunto de espiritismo, quem não vai acreditar que pode ser só um problema espiritual, vai acabar tentando encontrar uma doença para diagnosticar essa pessoa. E isso já aconteceu muito ao longo da humanidade. Lá atrás, muitas pessoas eram internadas em hospícios, diagnosticadas com problemas, com doenças mentais, quando na verdade o que elas tinham era apenas mediunidade, e ninguém entendia isso, porque ninguém tinha conhecimento sobre isso. Enfim, outra pergunta. Existe uma porta aberta entre o mundo físico e o mundo espiritual, no qual os espíritos podem transitar, como acontecia com Alexandre e Diná? Essa porta aberta é, na verdade, o nosso pensamento, aquilo que eu sempre falo, né? A importância de vigiar os pensamentos e o poder do pensamento. Eu tenho muito vídeo aqui falando sobre isso. É por meio do pensamento que conseguimos criar essa proximidade com o mundo espiritual. Mas como ainda não compreendemos bem esse processo, ele parece vago, como se fosse só pensar. No caso de Alexandre, por exemplo, o pensamento dele era carregado de muita emoção e sentimento, principalmente raiva, vingança. Ele era uma pessoa revoltada que não teve o que queria em vida e acabou desencarnando de forma negativa. Isso gerou nele uma forte ligação com as pessoas que ele culpava, como seus cunhados, por exemplo. Esse sentimento intenso deu a ele a capacidade de se aproximar do plano físico por afinidade vibratória. Não existe uma porta literal, como um portal que se abre. É tudo energia e sintonia. Ele conseguia fazer esse transporte por causa dessa afinidade de pensamento e sentimento, porque
Essas pessoas, quem ele conseguia influenciar, tinham a mesma afinidade de sintonia, de vibração que o espírito dele. Por isso que ele conseguia chegar e atingir essas pessoas. Então, os pensamentos, eles podem ser, sim, esta abertura que um encarnado pode dar sem querer para um desencarnado chegar e conseguir influenciar essa pessoa. E será que precisa de uma permissão divina para transitar entre os mundos? Essa conexão também faz parte do plano espiritual. A espiritualidade maior permite certas manifestações porque sabe que por meio delas pode ocorrer aprendizado. O objetivo é justamente despertar o amor e o perdão nas pessoas envolvidas. A dor, nesses casos, atua como uma ferramenta de transformação. Por isso, no final da história da novela, tudo termina bem. Porque há perdão, reconciliação, amor. Esse é o aprendizado que Jesus nos trouxe. Para alcançarmos esse amor, muitas vezes precisamos passar por dores profundas, a dor da alma. E foi exatamente isso que aconteceu com o Alexandre e com os encarnados envolvidos na trama. Porque nós já vimos por aqui também, em outros vídeos, que o sofrimento, a dor, também são oportunidades de aprendizado. E quando aprendemos, nós conseguimos evoluir. E a evolução é o objetivo da nossa existência aqui na Terra. Então precisa haver o aprendizado, seja pelo sofrimento ou também pelo amor. Fazer uma oração a quem já morreu aproxima o espírito da pessoa encarnada? O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea de preces espíritas. Lá existem orações para diversas situações. Para os que amamos, para os criminosos, para os que sofrem, para os desencarnados, entre outras. Quando fazemos uma prece, o espírito só vai se aproximar de nós se ainda estivermos errante, ou seja, se ainda estiver preso à dimensão terrena. Mas não temos como saber se esse espírito está errante ou se já seguiu sua jornada. Se por acaso ele ainda estiver por perto, pode acontecer essa aproximação por afinidade. E se ele ainda não estiver bem, nós podemos sentir isso. Uma tristeza, uma angústia, um desconforto durante a oração. Nesse caso é importante revisar como estamos fazendo essa prece. Se não estiver nos fazendo bem, é melhor buscar uma oração mais direcionada, como as do Evangelho. Quando o espírito está bem, ele recebe a oração como pétalas de rosa que caem sobre ele. E nós também sentimos esse bem-estar. Portanto, o termômetro para saber se a oração está sendo positiva é a sensação que temos ao realizá-la. Se estivermos muito tristes, vale pegar o Evangelho e seguir as orações ensinadas ali, com mais propósito e direção. Assim, a prece será mais eficaz e, acima de tudo, mais equilibrada para todos os envolvidos. E se você sentir curiosidade em saber mais como que as nossas preces e pedidos aqui na Terra são atendidos, ouvidos, lá no mundo espiritual, qual que é o caminho que essas orações percorrem até chegar a quem vai nos ajudar a analisar o nosso pedido e analisar se é possível realizá-lo ou não, você pode assistir esse outro vídeo que nós temos aqui, que fala exatamente sobre isso, toda essa explicação. E toda a explicação, ela é contada por um espírito, que é o espírito de Patrícia, que também ditou o livro Violetas na Janela, que é famosíssimo no mundo todo. E conta uma parte, um capítulo de um outro livro que esse espírito ditou. E nesse vídeo está bem explicado todo esse processo dos nossos pedidos e como que eles são atendidos, como que eles chegam lá no mundo espiritual, como que é esse lugar onde são recebidos esses pedidos, como que eles são analisados, separados e analisados a probabilidade de serem atendidos ou não. E como que são atendidos. Confere esse vídeo que ele é muito bom também.
para sanar algumas curiosidades. E ela descreve um pouco sobre esse mundo espiritual dessa colônia para onde ela vai. E futuramente eu vou trazer mais alguns conteúdos relacionados a isso e que são encontrados na doutrina espírita, onde tem muitas explicações sobre todas essas coisas que muitas pessoas ainda têm curiosidade de saber como é que é. E confere também todos esses outros vídeos que eu citei aqui ao longo deste vídeo, porque eles trazem outras informações importantes relacionadas a esses temas que surgiram no decorrer desse vídeo de hoje e que pode te ajudar a entender melhor o assunto. E se ainda restar dúvidas, perguntas, você deixa nos comentários de algum vídeo por aí a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. Eu sempre venho responder todo mundo. Se eu não consigo responder ali no comentário mesmo, aquela pergunta que envolve um pouco mais de raciocínio, de reflexão, de um pouco mais de explicação, que essa resposta vai ficar mais longa para se explicar, eu venho e faço um outro vídeo respondendo essa pergunta, explicando melhor sobre esse assunto e esclarecendo as possíveis dúvidas que podem surgir. Então o seu comentário ele é sempre bem-vindo por aqui. Deixa aí a sua sugestão de um conteúdo para um próximo vídeo sobre o que você gostaria de encontrar por aqui, se tem algum tema que você gostaria de saber mais. Então fica aqui no canal agora e confere todos esses vídeos que nós já temos disponíveis por aqui. São mais de 700 vídeos e você pode encontrar muita coisa interessante que você vai gostar de saber mais. Tem vários temas para todos os gostos, muita coisa sobre mediunidade, sobre espiritismo, sobre a reencarnação, tem sobre a obsessão e encosto, a diferença que existe entre essas duas coisas. Tem um vídeo sobre isso. Tem vídeo aí sobre sonhos, intuição, sensibilidade, reencarnação, vida passada, regressão de memória à vida passada. E também tem outros vídeos diferentes. Tem aqueles vídeos com muito conhecimento espírita, muita teoria sobre a doutrina espírita. Tem aqueles que são verdadeiros convites à reflexão, que te chamam para você ficar pensando naquilo ali, algumas coisas interessantes para você usar na tua vida, no teu dia a dia. E tem outros que são verdadeiras aulas de história, que contam muitas histórias por aqui sobre religiões diferentes, igrejas, povos, culturas diferentes, histórias sobre lugares do mundo diferentes que existem por aí com as suas curiosidades, histórias sobre música e musicais, ritmos, movimentos da música. É realmente uma infinidade de temas diferentes para todos os gostos. Entra, conheça, confira aqueles vídeos que for do seu interesse e deixa sempre o seu comentário, que é muito bem-vindo por aqui, para nos ajudar na construção desse canal. Se inscreve, compartilha com outras pessoas que precisam saber mais sobre essas verdades da vida que falamos por aqui, como nesse vídeo de hoje, cheio de conhecimento muito importante, que todo mundo pode ficar sabendo sobre isso, para entender mais, para conhecer melhor sobre esse assunto, aumentar conhecimento, que é sempre bom, principalmente sobre esses temas que podem acontecer aí, essas coisas com qualquer pessoa. Então compartilha aí com todo mundo. E fica sempre de olho por aqui, porque sempre estamos alimentando todas as playlists que temos aqui no canal, com vídeos novos. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.